A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, durante esses últimos dias, mais precisamente nesse mês de outubro, nós temos ouvido falar bastante, de uma forma muito intensa, sobre os princípios da Reforma Protestante. Alguns dias atrás, Wesley pregou sobre um dos pilares da Reforma, somente as Escrituras. Hoje pela manhã, pastor Isaac pregou sobre outro pilar da Reforma Protestante, somente Cristo, solo Christus. Hoje eu quero falar com você sobre outro desses 5 pilares da Reforma Protestante, o somente a graça. Repita comigo, somente a graça. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na epístola que escreveu Paulo aos Efésios. Vamos abrir no capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto já bastante conhecido, muito citado durante o discipulado, quando as pessoas estão se preparando para o batismo, para a profissão de fé. É um texto bastante conhecido de nós cristãos, mas abra a Bíblia e vamos ler. E eu convido a igreja para nós lermos todos juntos em alto e bom som. Efésios 2, versículos 8 e 9. Mesmo que você saiba de cor, leia compassadamente, leia em alto e bom som. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. De novo, vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Podeis assentar aqueles que estão em pé. Era ano de 1517. Martinho Lutero já estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Por ironia do destino, no mosteiro onde ele servia como professor e também ali ele estava se preparando no monastério para o ministério, para o sacerdócio católico. Ali então ele, através de uma Bíblia acorrentada num púlpito, e eles não podiam ter acesso às Escrituras, não se tinha a Bíblia como nós temos agora, como temos hoje, traduzida em nossas mãos, com a nossa língua. Não, era a Bíblia nas línguas originais. Havia algumas Bíblias escritas em latim, e somente os bispos tinham acesso às Escrituras sagradas. E ele, na calada da noite, com uma lamparina, entrava pé ante pé na capela, para naquela Bíblia acorrentada, ele começar a ler. E ele foi lendo sobre fé, foi lendo sobre graça. E nesse tempo, Papa Leão X precisava de recursos para construir a Catedral de São Pedro. E o dinheiro obtido mediante o empréstimo dos banqueiros requeria um exorbitante juro. E para pagar esse empréstimo, um novo arcebispo chamado Alberto recebeu do Papa o direito de vender indulgências. Isto é, vender a salvação, vender o céu, para financiar a Catedral Romana. E esse arcebispo confiou a tarefa a um vendedor excelente, cara bom de marketing, chamado João Tetzel. E o João Tetzel, inclusive, montou um jingle. E quando eles passavam pelas cidades pedindo as indulgências, eles diziam: logo que a moeda cair no fundo da caixa, uma alma se levanta do purgatório para o céu. E quando Tetzel foi chegando em Wittenberg, onde Martinho Lutero servia, onde Lutero estava, Lutero ficou indignado, rasgou a bula papal, fixou as 95 teses na porta da capela, e no dia 31 de outubro de 1517, eclode
a reforma protestante. E um dos princípios da reforma é que tudo que Deus faz pela graça. Tudo que Deus faz, Ele faz movido pela graça. Nada é negociado com Deus, Ele dá. Nada é negociado com Ele dá gratuitamente. A graça é o favor de Deus para a humanidade desvalida. A graça aparece 323 vezes na Bíblia Sagrada, na maioria delas no Novo Testamento, e significa favor imerecido. Você e eu não merecemos, mas recebemos de Deus. Isso é graça. Agora, quando olhamos para a graça de Deus, talvez seja o maior dos atributos de Deus, talvez seja assim, aquilo que nós chamamos de o maior dos benefícios de Deus. A graça nós encontramos a todo momento. Por exemplo, quando respiramos, é graça de Deus. Quando temos saúde, é graça de Deus. Quando podemos ter voz para cantar, é graça de Deus. Quando saímos na rua, podemos nos movimentar, é graça de Deus. O fato de estarmos vivos é graça de Deus. E esta graça nós chamamos de graça comum. A graça onde todas as pessoas desfrutam. Conhecendo a Deus ou não, tem a graça. Conhecendo ou não a Deus, tem a chuva, tem a comida, tem o alimento. É a graça comum. Mas eu quero me ater a falar hoje sobre a graça especial. Aquela graça que leva o ser humano a Deus. Aquela graça que é para a salvação. Aquela graça que leva o pecador aos pés de Cristo e lhe confere a bênção da salvação e da vida eterna. E esta graça, nós podemos dizer, tem pelo menos 5 grandes benefícios. O primeiro deles é que nós somos salvos pela graça. A salvação é pela graça. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. Nós somos salvos não por causa da moeda que cai no fundo da caixa e a alma sobe do purgatório para o céu. Nós somos salvos pela graça de Deus. De graça, aleluia. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação viesse de obras, as pessoas mais ricas, mais abastadas, poderiam fazer grandes obras de caridade e assim terem a salvação. E aqueles menos abastados, os mais pobres, os mais humildes, nunca poderiam, desta forma, ajudar alguém ou fazer grandes obras e não teriam a salvação. Isso não é fácil de ser entendido no mundo em que nós vivemos. Aliás, a graça é um dos conceitos mais difíceis de nós entendermos. Sabe por quê? Porque nós sempre imaginamos aquela ideia de que precisamos trocar. Será que Deus dá alguma coisa tão especial, tão boa, tão grande como o céu de graça? Mas o que isso custa? Não é de graça. Será? Será que não precisa ter a graça e mais um sacrifício? Será que não precisa ter a graça mais, pagar algumas penitências? E aí então eu ajudo Deus. Será que não precisa ter a graça e eu também me isolar nos mosteiros e ficar distante de tudo e de todos, para assim não pensar nada errado, não ver nada errado, não ouvir nada que me faça pecar com os ouvidos, e aí então eu ajudo Deus me salvando? Não, é de graça. Será que precisa da graça mais um esforço próprio? Não, é somente a graça. Algum tempo atrás eu ouvia um testemunho de um jovem, de um adolescente, e eu dei risada, assim, eu ri da forma dele falar, né? Mas não dele, da forma dele falar. Ele deu testemunho dizendo o quanto ele estava longe de Deus, o quanto Deus o aproximou,
E ele termina o testemunho dizendo assim: e agora o meu trabalho vai ser recompensar Deus. Recompensar Deus. Então cadê a graça? Onde está a graça? A Bíblia diz: todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E por causa de estarmos destituídos da glória de Deus, distantes da glória de Deus, a Bíblia também diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então, por estarmos separados de Deus, nós merecíamos o quê? O inferno, a perdição eterna. Morrer e ir para longe de Deus, para a separação eterna de Deus. Mas Deus resolve nos salvar, nos alcançar pela graça. Pela graça, Ele nos tira da condição de pecadores e nos coloca na condição de salvos. Mas é tão difícil entender isso, porque tem pessoas que acham que com as suas boas obras, com a sua boa conduta, isso vai sensibilizar Deus, agradar Deus, e Deus então vai dizer: olha, você merece. Na graça não há mérito. Todos nós não merecemos a salvação. Ganhamos pela graça. Ganhamos de graça. Há pessoas boas que rejeitam a graça, valorizam os seus méritos. E permitam-me dizer, o inferno vai estar cheio de pessoas boas, mas que rejeitaram a graça. E é interessante que há pessoas ruins, mas que um dia se humilharam diante de Deus e disseram: Senhor, eu sou um pecador, ai de mim que vou perecendo. Como aquele publicano que ora dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E esses alcançam pela graça a salvação, porque reconheceram os seus pecados. É por isso que Jesus diz: e muitos ladrões e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Ele está falando isso aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles que mais entendiam da lei, dizendo: esse pessoal que reconhece que é pecador e precisa de um salvador, eles vão chegar no céu. É a graça. Quando há um cântico composto pelo Asaf Borba, que diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Eu falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, foi graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Todos os que estiverem no céu um dia, e os que já estão lá, estão por causa da graça. Aleluia! Somente a graça pode salvar o pecador. Salvação somente pela graça, não esqueça isso. Mas também o segundo benefício é que nós fomos perdoados pela graça. Os nossos pecados jamais seriam perdoados se fosse na justiça retributiva. Se a gente precisasse fazer alguma coisa para Deus, para daí Ele perdoar os pecados. E a ideia de que o perdão de pecados sem a graça é impossível, foi nos dada com o Velho Testamento, onde as pessoas pecavam e tinham que pegar um cordeirinho e levar esse cordeiro para o sacerdote no dia do sábado ou no dia combinado para o sacrifício, e ele levava o cordeiro para o sacerdote, e o sacerdote então imolava aquele cordeiro, cortava em cima do altar, e aquele sangue inocente vertido no altar aplacava o pecado do pecador. Não resolvia a raiz do pecado, mas aquele pecado em si que foi cometido naquele dia ou naqueles dias. Agora eu te pergunto,
com a população que nós temos hoje, haveria cordeiro para todo mundo? Não. De forma alguma. E além do mais, nós teríamos que todo dia estar indo lá no sacerdote levando um cordeiro. Então todo o seu salário, todos os seus ganhos iam em cordeiro. Então com isso Deus está dizendo, é impossível lidar com essa questão desta forma. E aí chega a graça de Deus oferecendo perdão. Se Deus usasse para conosco os critérios que nós usamos para as nossas negociações, nós nunca seríamos perdoados, porque nós nascemos e crescemos num mundo de trocas. Nós trocamos predicados morais por benefícios, trocamos bondade por atenção de pessoas, e achamos que com Deus é assim. Nós crescemos ouvindo coisas assim, Deus ajuda só quem cedo madruga, ou então, não há almoço grátis, ou então dizendo, reclame seus direitos, lute por eles, ou então ouvindo dizer assim, olha, quem fizer jus, a isso leva, ou então, se merecer, vai receber isso, mas tem que fazer por merecer. Já ouviu isso? Ou então, se diz a um menino, menino, seja bom para Deus gostar de você. A gente está inculcando na criança a ideia de que ele tem que conquistar Deus com a bondade própria. Há perdão se houver negociação. É isso que nós vivemos. Mas quando nos confrontamos com a graça de Deus, a gente descobre que Deus perdoa de graça. Deus perdoa gratuitamente. Mas por que Deus me perdoou? Porque eu quis perdoar. Senhor, por que o perdão? Porque eu quis. Mas, Senhor, eu não teria que fazer alguma coisa? Não, é de graça. Eu não tenho que autoflagelar? Não, é de graça. Eu não tenho que me punir para receber o teu perdão? Não, é de graça. No livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, ele conta a história de um filho que foi muito rude para com os pais. Ele desonrou os pais, desonrou a família. Ele sujou o nome da família. Ele trouxe para si uma carga de raiva dos seus pais muito grande. Ele chegou a ameaçar os seus pais. E aí os pais o colocaram para fora de casa. Chegou um momento que ou eles teriam a vida, ou teriam a paz, ou teriam o filho ali. Então, nessa escolha, o colocaram para fora. E esse filho, muito raivoso, disse, nunca mais falem comigo, nunca mais olhem para mim, nunca mais vocês vão ver o meu rosto, eu vou embora, vocês nunca mais vão ter notícias de mim. E ele virou as costas e foi, com o coração cheio de raiva, de rancor, e os pais também ficaram assim, e os irmãos da mesma forma. Mas o tempo foi passando, anos se passaram, e aquele jovem começou a reconstruir sua vida, seus ideais, seus pensamentos, e agora ele estava arrependido. E um dia ele escreveu uma carta ao seu pai, dizendo, papai, quando na semana que vem, na segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou estar passando de ônibus pela nossa cidade, isto é, pela cidade onde ele morava. Se o ônibus parar na rodoviária e você estiver com um lenço branco lá no vidro da rodoviária e eu te ver, eu vou entender que posso descer e nós podemos falar, nós podemos conversar. Se eu não te ver e não ver o lenço branco, ou te ver, mas não o lenço branco, eu continuo no ônibus e vou para o próximo destino. Nem paro, nem desço nesta cidade. Continuo dentro do ônibus e vou embora. Era o ônibus que ia parando nas rodoviárias. E chegou o dia.
Segunda-feira, chegou o dia da viagem. Aquele rapaz arrumou as suas malas, muito ansioso. Ele nem tomou café naquele dia, seu coração palpitava. Ele sabia que a carta tinha chegado. E o ônibus foi entrando na cidade. E ele fechou os olhos, baixou a cabeça e ficou pensando: será que me aceitam? Será que me querem? Será que tem lenço branco ou não tem? E ele abraçou a mochila, baixou a cabeça. Quando ele escutou o assovio agudo do freio a ar, parando na rodoviária, ele abriu os olhos, foi abrindo devagar. Não tinha apenas o pai e o lenço branco, tinha a família toda em um grande lençol branco, dizendo: você é bem-vindo, venha, venha. Sabe, às vezes a gente, na caminhada da vida, precisa entender que Deus é aquele que está com o lençol branco dizendo: está perdoado e é de graça. Está perdoado e pode vir. Está perdoado e pode voltar. C.S. Lewis, pensador, escritor, filósofo, e também muito usado por Deus nos anos 40, 50, ele diz: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. E quando nós somos alvo da graça que perdoa, nós também multiplicamos essa graça que perdoa. Sabe, e o que me preocupa nessa semana em que celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, é que a gente apenas se lembra do que Deus fez há 500 anos atrás. Mas muito mais do que isso, nós temos que ser multiplicadores disso. Multiplicar graça, multiplicar perdão, multiplicar o eco de que é só Jesus, multiplicar as nossas convicções das Escrituras e tornar público isso e fazer ecoar a nossa voz. Reformados para reformar. Mas também a graça traz outro benefício. Nós somos redimidos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós somos perdoados pela graça. E agora nós somos redimidos pela graça. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Redenção significa libertação mediante um pagamento. Alguém tem uma dívida impagável, está escravizado por causa da dívida, não pode pagá-la, mas outra pessoa chega, paga e aquele é liberto. É o preço do resgate. Então redimir é pagar pela libertação, pagar o resgate de alguém. Não se importando com o valor, mas com a libertação do prisioneiro. E é isso que Jesus faz na cruz do Calvário, a remissão. A dívida paga, totalmente paga na cruz do Calvário. Deixe-me fazer uma ilustração aqui. Digamos que eu tenho uma dívida impagável, um valor que para mim seria inacessível, uma dívida num valor que eu não tenho como pagar, mesmo que vendesse os bens todos, não chegaria perto do valor. Digamos que uma dívida de R$1 milhão. Eu devo isso ao Joel, está ali o Joel, né? Eu sou o devedor do Joel. O Joel está me cobrando. Ele diz: quando que você vai pagar isso? Ó, quando? Mas é uma dívida impagável. Eu não tenho como trabalhar com isso. Eu não tenho como trabalhar para pagar. Eu não tenho o que vender e que pague isso. E aí, lá um belo dia, eu chego lá e bato na porta da casa do Joel, no portão, e digo: eu vim pagar uma parte da dívida. Ele já fica imaginando: bom, ele veio pagar então aí pelo menos uns 200 mil.
Mais ou menos isso ele pensa. Opa, uma parte da dívida. Melhorou. Melhor pingar do que faltar, né? Aí eu chego lá, abro a carteira e dou R$100. É uma parte da dívida. Mas ele vai me mandar embora. Ele vai dizer, ó, não me incomoda, né? Vai arrumar um quintal para você carpir, pastor. É o que ele iria dizer. Está me incomodando aí, isso aqui é brincadeira, né? R$100 para uma dívida de 1 milhão, não faz sentido. Sabe, é mais ou menos assim que nós tentamos tratar a questão da nossa remissão, se for com a nossa justiça. É uma dívida enorme do ser humano, de afastamento de Deus, de descaso para com Deus, de silêncio para com Deus, de desobediência aos princípios de Deus, de frieza para com Deus, de apatia à voz de Deus, de distanciamento de Deus. E chega lá um momento que com a nossa justiça, a gente chega para Deus e oferece, ó Senhor, está aqui uma parte do pagamento, o Senhor tem que me deixar entrar no céu, a dívida é muito maior, mas estou te dando aqui, eu ajudo as pessoas no inverno, compro 10 cobertores para distribuir, né? Esse ano estou mais bonzinho ainda, são 12 cobertores para distribuir entre aqueles que passam necessidade, dou uma cesta básica, ajudo os mais necessitados, não falo palavrão, nunca roubei, pago os meus impostos em dia, então o Senhor tem que me deixar entrar no céu. Não, é uma dívida impagável. E é a gente oferecendo a Deus moedas para pagar milhões. Mas sabe, de repente, lá um belo dia, o Jairo bate lá na casa do Joel e diz, Joel, eu vim pagar a dívida do Copesca. Você veio pagar quanto? Eu vim pagar tudo. Está aqui. Faz o cálculo aí, quanto deu de juro. Quanto está tudo aqui. E aí eu chego para o Jairo e digo, Jairo, agora a dívida só trocou o problema. Agora eu estou devendo para você. Antes era ele que me cobrava, agora você. E o Jairo diz, não, isso foi de graça. De graça? Mas como? Eu devo a você 1 milhão? Não, eu paguei para livrar você. E você está livre. A minha atitude para com o Jairo será de eterna gratidão. E eu nunca vou ofendê-lo, sempre vou honrá-lo, admirá-lo, dizendo, devo a você a minha vida, a minha liberdade. E assim a nossa relação com Deus. Porque pela graça, Jesus pagou a dívida. Quando Cristo vai para a cruz do Calvário, Ele está pagando por mim e por você uma dívida impagável. Nós não poderíamos pagar, mas Paulo diz em Colossenses 2, que Ele perdoou todas as vossas transgressões e cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, toda a promissória, e Ele ainda leva essa promissória na cruz do Calvário e prega e crucifica essa promissória, dizendo, a dívida está paga, aleluia. Mas por que Ele faz isso? De graça. Resolveu fazer. Quando Jesus na cruz do Calvário grita, está consumado. Esta palavra em grego, tetelestai, está consumado. Tem alguns significados, mas um deles é que esta palavra vem do meio jurídico. Quando alguém tinha uma grande dívida e precisava ir pagando essa dívida nos tribunais, através dos tribunais. Quando chegava no último centavo, quando chegava na última parte da dívida, o juiz gritava, tetelestai. E esta palavra era, está consumado, a dívida está paga, não há mais dívida, aleluia. É a graça. Mas também, quarto benefício, nós fomos justificados pela graça.
Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. No perdão a transgressão é tratada, é aplacada, mas na justificação é o transgressor que é restaurado. A justiça de Cristo entra em nós. Nós fomos perdoados, mas nós também recebemos a justiça de Cristo em nós. É por isso que o profeta Isaías diz: mas todos nós somos como imundo, em todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, as nossas culpas como vento nos arrebatam. Então nenhum de nós tínhamos condição de apresentar nossa justiça diante de Deus. E por causa da graça, Deus aceita a justiça de Cristo em nós. Escute isso, é um mistério muito profundo. Quando nós estamos em Cristo, Cristo em nós, Deus nos olha e não vê o pecador, Ele vê Cristo em nós. Ele não vê a irmã Jacira, Ele vê Cristo. Ele não vê a Selma, Ele vê Cristo. Ele não vê o Silvio, Ele vê Cristo. Ele não vê o Marcos, Ele vê Cristo. E aí às vezes o inimigo tenta acusar, dizendo: mas Deus, olha aqui, esse teu servo pecou hoje, ó, ele não orou, ó, saiu um palavrão de lá. E Deus diz: eu estou vendo Cristo nele. Não, mas como? Pecador. Não, eu vejo Cristo nele, eu vejo o meu filho nele. Isso é a justiça de Cristo em nós. Se você está em Cristo, isso acontece. E por causa da graça. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Graça. Deus faz isso por causa da graça. Em último lugar, somos também herdeiros por causa da graça. Tito capítulo 3, versículos 3 a 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, veja, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Depois da justificação, por causa da graça, nós nos tornamos herdeiros. Herdeiros do céu. Aleluia. Herdeiro do céu. Mas como? Pela graça. Gratuitamente. Isso me faz lembrar a figura do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que desperdiçou os bens do pai. Aquele que vendeu a sua parte da herança. Pegou a parte da herança e negociou e desperdiçou e gastou em prazeres. Aí foi embora, virou as costas para a família, virou as costas para o pai, enjoado daquela vida. Ele agora queria uma vida de estrela, queria ir para a cidade grande, virou as costas para a família e foi embora. E aí quando vem a fome, ele precisa comer as bolotas que os porcos comiam, a comida dos porcos, para matar a fome. E aí ele se lembra: os trabalhadores do meu pai têm comida, pelo menos eles têm comida. Eu vou voltar e pedir para ser funcionário da fazenda do meu pai. Não quero mais, nem posso ser filho. Nem posso ser chamado filho. E aí ele volta.
Mas quando ele volta, o pai faz uma festa. E há um detalhe nessa parábola que é muito interessante. A Bíblia diz que o pai coloca de volta no dedo do filho o anel. Sabe o que isso significava? Naquele anel, as famílias ricas da época tinham a insígnia da família. E os herdeiros da família usavam o anel da família. Era o sinal: sou herdeiro da fortuna, sou herdeiro da fazenda, sou herdeiro dos negócios. Ele volta, o pai o recebe, coloca roupa nova, faz uma festa para recebê-lo e diz: você é herdeiro de novo. Mas como? A minha parte já foi. E foi de uma forma vergonhosa. Não, é herdeiro de volta. Mas por quê? Por causa da graça. Sabe, nessa noite Deus está dizendo: é somente a graça. Aleluia. É somente a graça. Para a salvação, somente a graça. Para o perdão, somente a graça. Para a justificação, somente a graça. Para viver a vida cristã, somente a graça. Foi Stanley Jones, pregador e pastor, que diz: a graça me comprou, mas a graça também me ensinou. A graça me prendeu e a graça me possui. Nós cristãos só somos libertos em Cristo e vivemos com alegria quando vivemos a graça de Cristo. É por isso que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A gente ora pedindo: Senhor, fortalece a nossa vida espiritual, fortalece a nossa fé, fortalece nosso corpo físico, fortalece-nos emocionalmente. A pergunta é: você tem orado para que Cristo fortaleça você na graça? Vamos orar por isso, para que a gente entenda a graça e que sejamos multiplicadores da graça. Quero convidá-lo a ficar em pé. Há um pastor, pregador e também psiquiatra americano, David Simmons. Já tive a oportunidade de assisti-lo aqui no Brasil, quando veio para ministrar em algumas ocasiões. David Simmons diz: há duas causas maiores para os problemas emocionais dos cristãos hoje em dia. A primeira delas é o fracasso em entender e receber a graça. Quando você não entende a graça, você começa a ser corroído pela culpa. Quando você não entende a graça, você tem dificuldade de se aproximar de Deus em oração e dizer: será que Deus me aceita? Será que Deus ainda me quer? Será que, errando, pisando na bola de novo, Ele ainda vai me ouvir? E aí carregamos isso para nós. É o primeiro problema, o fracasso em entender e receber a graça. O segundo, ele diz, é o fracasso em distribuir a graça aos outros. A igreja de Cristo tem que ser uma agência de graça. Aleluia. A igreja de Cristo tem que ser um quartel-general da graça. A nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações têm que ser distribuidoras da graça de Deus. Você está disposto a isso?